Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era de costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar. Crucifica-o. Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. E começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9h da manhã quando o crucificaram. E ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e o reconstrói em 3 dias, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra até às 3h da tarde. Pelas 3h, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani.
que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Quem puder, mesmo em casa, se ajoelhe um pouquinho nesse momento. É um momento de meditação silenciosa. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto e abaixo, em duas partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Façamos agora um breve momento de meditação, né? Ouvimos com atenção a palavra do Senhor, e agora é o momento para meditarmos um pouco sobre essa palavra. Estamos celebrando o Domingo de Ramos e com essa celebração iniciando a Semana Santa, a Semana Maior, como se dizia em outros tempos. E a celebração do Domingo de Ramos tem esses dois aspectos, né? É o Domingo de Ramos e da Paixão. Em outros tempos eram duas celebrações realizadas. Depois a igreja uniu as duas numa só. Então nós fazemos memória da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e com a proclamação do Evangelho da Paixão, então fazemos memória também de Jesus que se doa, que se entrega para a nossa salvação. Nós ouvimos na primeira leitura o profeta Isaías, que nos fala do servo sofredor. Este servo é um fiel discípulo e um profeta autêntico, que não tem medo das perseguições, não foge da missão, pois Deus está sempre ao seu lado. E sempre se entendeu que este servo, do qual fala o profeta Isaías, se aplica perfeitamente a Jesus, Filho de Deus, nosso Salvador. Jesus também é um profeta, Jesus é um servidor, Jesus não foge das dificuldades, Jesus não tem medo, Jesus abraça a missão. Jesus dá vida para salvar a humanidade. Na segunda leitura ouvimos a carta de Paulo aos Filipenses, que nos fala das atitudes de Jesus. Jesus, Filho de Deus, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo. Filho de Deus, Deus também, mas ele se fez um escravo. Humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo. Jesus Cristo é o Senhor
para a glória de Deus Pai. Veio ao mundo para servir e deu a vida para resgatar, para redimir a humanidade pecadora. O Evangelho de São Marcos é a paixão de Jesus, e o Evangelho de São Marcos é, por assim dizer, a primeira e mais antiga narrativa da paixão de Jesus, lá pelo ano 65 depois de Cristo. Então Marcos é o primeiro a narrar a paixão e a morte de Jesus Cristo para a nossa salvação. E nessa narrativa da paixão que nós ouvimos agora há pouco, temos pelo menos 3 aspectos que merecem um destaque todo especial. Primeiro, Jesus mantém silêncio a caminho da cruz. Jesus não reage diante dos gestos violentos. Filho de Deus, Deus também, ele poderia muito bem desaparecer, digamos assim, ou não se dispor a passar por aquela humilhação. Mas ele não reage diante desses gestos de violência. É a atitude de quem sabe que o Pai lhe confiou uma missão e está decidido a cumprir essa missão, custe o que custar. Jesus enfrenta a realidade, ele não vira as costas para a realidade. Segundo aspecto, Jesus é o Filho de Deus, que trouxe uma proposta de salvação. Nós ouvimos na narrativa da paixão, o comandante dos soldados romanos afirma aos pés da cruz: verdadeiramente esse homem era Filho de Deus. A missão de Jesus se torna transparente, porque ele se entrega, ele se doa, ele dá vida para salvar. Verdadeiramente esse homem era Filho de Deus. E o terceiro aspecto, também muito importante, Jesus é homem também. A humanidade está com Jesus, Jesus é um ser humano como qualquer outro. Antes de ser preso, Jesus começa a sentir grande pavor e angústia. É o lado humano de Jesus. E São Marcos nos mostra um Jesus muito humano, muito próximo de nossas fraquezas. É a pessoa que sente na pele as dificuldades, sente a dor como qualquer ser humano. E o quarto aspecto muito importante também nessa narrativa da paixão é a solidão de Cristo. Abandonado pelos discípulos, Jesus percorre o caminho que o levará à morte. O homem Jesus, sentindo-se totalmente só, e aqui o lado humano de Jesus fala bem forte, ele grita: meu Deus, por que me abandonaste? Deus abandonou o seu filho Jesus? Não. Naquele momento, Jesus se sente só, porque todos o abandonaram. Aí o lado humano de Jesus fala mais forte, né? Ele se sente só naquele momento, mas o Pai nunca abandonou o Filho. Agora, fazia parte da missão de Jesus, dar vida para salvar toda a humanidade. E o quinto aspecto, também muito importante na narrativa da paixão: mulheres seguem e servem a Jesus. Um grupo de mulheres acompanham Jesus desde a Galileia e sobem com ele a Jerusalém até o pé da cruz. Enquanto os discípulos
fugiram, abandonaram Jesus por medo. Estas mulheres estavam ali sempre com Jesus, seguindo, servindo, de perto de Jesus. Por isso elas são um modelo para os outros discípulos que tinham fugido. Enquanto uns fogem por medo, as mulheres permanecem ali, firmes, fortes, corajosas, verdadeiras discípulas de Jesus. Então, merecem também o destaque nessa meditação. Queridos irmãos, queridas irmãs, os ramos que hoje foram abençoados e que guardaremos em nossas casas, são o sinal de um povo que aclama o seu rei e o reconhece como o Senhor que salva e que liberta. Devem ser o sinal do compromisso de quem deseja viver essa Semana Santa. Cristo realmente venceu as trevas do pecado e da morte. Nosso Deus não é um Deus morto, fracassado, é um Deus vivo, vitorioso. Estamos iniciando essa Semana Santa de um jeito um pouco diferente de tantas outras que nós vivenciamos, porque não podemos estar nas igrejas, no templo, celebrando, reunindo os irmãos, reunindo a comunidade, mas temos que participar à distância. Agora, isso não seja motivo para a gente relaxar, digamos assim, né? Vivamos a Semana Santa, aproveitemos das celebrações, meditemos a palavra de Deus, acompanhemos as celebrações pela TV, pelas mídias, enfim, pelas redes sociais. Façamos nossa parte, não nos deixemos desviar do caminho do Senhor, participemos com Ele. Essa semana maior, essa Semana Santa, nós, digamos assim, meditamos os grandes momentos da vida de Jesus, que veio ao mundo para salvar, que veio ao mundo para ensinar, que veio ao mundo para nos convidar a sempre caminhar com Ele. Então façamos nossa parte, porque o Senhor já fez e sempre faz a sua parte, estando ao nosso lado, nos alimentando pela palavra, pela Eucaristia, no encontro com nossos familiares, enfim, fazendo o melhor que nós podemos. Sejamos fiéis a Jesus, que deu a vida para salvar a todos nós.